Bom dia, amados amados, com a paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã maravilhosa, trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando, amém? Hoje nós vamos estar estudando no livro de Êxodo 16, do 11 ao 21, amém? A palavra vai dizer assim: Deus dá o maná e as cordonizes. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhe dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho secou, por sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso? Porque não sabiam o que eram. Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme ao que pode comer, 1 homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colhendo uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com Homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: Ninguém deixe dele pela manhã. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, algum deles deixaram dele para o dia seguinte, mas criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhia cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos aprender dessa passagem maravilhosa, mais um pouquinho, o que o Senhor Jesus quer ensinar para cada um de nós. Amém? E aqui a palavra de Êxodo 16, aqui do versículo 11 ao 21, meus amados, descreve o milagre divino do maná e das cordonizes, aqui sendo enviada para alimentar os israelitas no deserto. Glória a Deus. E Deus, o que Deus fez? Promete chover pão do céu, mas instrui o povo a coletar o maná diariamente, em quantidade suficiente para cada família. Olha só a direção do nosso Deus para aquele povo. E aquilo que sobrava ali não era coletado mais pela manhã, porque derretia com o calor do sol, porque era muito quente. E reforçando a necessidade aqui também da dependência diária de Deus. Aqui a gente vê a dependência diária de Deus com aquele povo de Israel. Aí aqui vai falar sobre a provisão divina no deserto. E trazendo para nossas vidas não é diferente. Quanto deserto nós temos enfrentado no dia a dia. Mas hoje nós vamos aprender a depender totalmente de Cristo Jesus. Aqui a promessa de alimento aqui, diante das murmurações daquele povo. Imagina ali como deveria ser. Que sentia falta de comida no Egito. Eles começaram a sentir falta ali da comida no Egito. Por isso que vinha a murmuração. E Deus promete enviar o quê? Pão do céu ali para aquele povo e cordonizes. Aí acontece o maná na vida daquele povo. E ao amanhecer ali, um orvalho cobre o chão todo. E nele se encontra uma fina camada de maná. Olha só que maravilhoso. Um alimento branco que parece com uma semente de coentro. E tem um gosto de bolo de mel. Deveria ser maravilhoso. Porque tudo que Deus faz, tudo que Deus manda é bom, é maravilhoso.
Aí entra a instrução de Deus ali para a colheita com aquele povo. Aí Deus, o que ele faz? Ele ordena que cada chefe de família recolha uma porção diária ali para cada pessoa da sua tenda, medindo tudo para garantir que o excesso não fosse desperdiçado. Aí aqui nessa mensagem, o que nós vamos aprender? Entra o teste da obediência. Aqui Deus prova o seu povo. Por quê? Exigindo que ele escolha apenas o necessário ali para cada dia. Mas a desobediência ao não seguir essa instrução, olha só, resulta em desperdício, pois o maná que sobrava apodrecia. Por quê? Porque não era para ser guardado, era só ali para aquele dia. O Senhor Jesus supria a necessidade daquele povo dia após dia. Então o que o Senhor mandava ali naquele dia era somente para aquele dia, não era para ser guardado. Aí entra a desobediência. O povo fica desesperado, com medo de acabar, pensando no dia da manhã, sendo que o amanhã pertence ao nosso Deus. Mas eles nem estavam preocupados com isso. Por quê? Porque quando eles estavam no Egito lá, eles tinham de tudo. Então eles sentiram falta do Egito. Por isso que entrou a murmuração daquele povo. E o Senhor Jesus não estava preocupado com aquele povo. Mesmo ali no deserto, ali, passando por momentos difíceis, dificuldade, aos olhos humanos. Porque quando a gente está no comando de Deus, no controle de Deus, pode ter certeza que a vitória é garantida, que Ele suprirá a necessidade de cada um daquele povo. E trazendo para os nossos dias de hoje é a mesma coisa. Se nós crer e ter fé, nada vai nos faltar, nada. Nós possamos passar assim por momentos difíceis, a chegar a pensar que é o fim, que não tem mais jeito, mas é a hora que o nosso Deus entra com providência. Porque Ele sabe a hora de agir, a hora de trabalhar, a hora de fazer. E muitas vezes nós não temos paciência. Assim como foi com esse povo de Israel. Uma dificuldade que eles passavam ali, enfrentavam, era motivo de murmuração. E isso aborrecia o nosso Deus. Porque se aquele povo estava ali no controle do nosso Deus, era para eles confiar e descansar. E muitas vezes, trazendo para o nosso dia de hoje, muitas vezes nós nos encontramos assim, preocupado com o dia, o que vai acontecer, e já pensando no amanhã, sendo que o amanhã pertence ao nosso Deus. Mas pode ter certeza que Ele não vai deixar nada faltar para cada um de nós. Ele não nos prometeu riqueza, não, mas sim que Ele supriria a necessidade do seu povo, dia após dia, naquilo que é pão, naquilo que convém. Porque muitas vezes nós vamos querer do nosso jeito, mas nem sempre vai ser do nosso jeito, não. Nem sempre. Por isso que nós temos que confiar em Deus, porque tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele faz é bom. E este povo ficou desesperado. Que nessa manhã nós vamos aprender a confiar em Deus, esperar em Deus. Porque se nós estamos buscando um Deus vivo, nós temos que confiar que tudo Ele fará. Muitas vezes nós vamos pedir algo para o nosso Deus, e muitas vezes não vai vir da nossa maneira, do nosso jeito, mas Ele vai mandar do jeito que Ele acha que tem que ser, porque é bem melhor. Porque tudo que o nosso Deus faz é perfeito. Hoje nós não entendemos, mas amanhã nós vamos entender. Vamos entender o trabalhar de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. O nosso Deus é maravilhoso. Amém?
Então eu te aconselho nessa manhã, confia em Deus. Talvez você olha para um lado, olha para o outro, e você fala que os dias são maus, que está cada dia mais difícil. Sim, mas nós não devemos perder a esperança, desanimar. Enquanto nós permanecer nessa terra, nós vamos passar por momentos difíceis, sim, por dificuldades, sim. Mas nós temos que crer que nós servimos um Deus que supre a necessidade do seu povo, que conduz o seu povo, que guarda o seu povo. Principalmente para aqueles que clamam dia e noite pela sua misericórdia. Pode ter certeza que nenhuma das suas orações serão em vão. Amém? Assim como Ele foi com esse povo no deserto, Ele será com a minha e com a sua vida. Basta você crer, basta você confiar. Amém? Enquanto você tiver vida, enquanto você estiver respirando, confie em Deus, que tudo Ele fará para a sua vida. Mas não fica esperando riqueza, não. Mas espera o necessário, o suficiente para que você possa viver a cada dia, assim como Ele foi com esse povo no deserto. Amém? Glória a Deus. E o que nós aprendemos com essa lição maravilhosa? A lição sobre a dependência do nosso Deus. Que eu e você nessa manhã venha depender totalmente do nosso Deus. Que nós venhamos confiar. Porque se eu e você não tiver confiança e não crer naquilo que nós não estamos vendo, mas que no mundo espiritual já está acontecendo, nós vamos deixar a nossa esperança ficar frustrada. Mas o nosso Deus não quer isso. E não tem isso para a nossa vida. Ele tem o melhor para cada um de nós. Mesmo passando por momentos difíceis, vivendo por momentos difíceis aqui nessa terra. Mas nós temos que ter a esperança que o nosso Deus continua fazendo milagre, continua suprindo a necessidade do seu povo. Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua fazendo infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou esperamos. Sim, o desejo maior do nosso Deus aqui na face dessa terra é a salvação do seu povo. Mas nós não devemos esquecer, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, o Senhor Jesus vai estar cuidando de cada um de nós, de cada detalhe de nossa vida. E Ele suprirá a necessidade do seu povo dia após dia. E para isso, nós temos que crer. Nós temos que depender totalmente de Cristo Jesus. Porque se nós não crer e não depender, meus amados, nós vamos se frustrar. Nós vamos deixar de existir. Por quê? Porque se eu e você não confiar em Deus, não depositar nossa confiança totalmente em Deus, nós vamos estar aqui nesse mundo vivendo como se nós não estivéssemos vivendo. Aí nós não vamos perder a esperança, vamos perder a fé. Mas para que isso não aconteça na sua vida, o que você tem que fazer? Dá um passo. Confia em Deus. Se apegue em Deus. Eu não estou aqui pregando religião. Eu estou aqui levando a mensagem da cruz. Estou aqui nessa manhã maravilhosa dizendo que existe um Deus que cura, um Deus que ainda faz milagre e continua fazendo para os nossos dias de hoje. Assim como Ele foi com esse povo lá no passado, Ele continua sendo com cada um de nós aqui hoje, amanhã e eternamente. É porque muitos não crê, muitos já perdeu a fé, a esperança, mas que nessa manhã, quando essa mensagem chegar até você, que você abra teu coração, fica atento e ouve a voz do Espírito Santo de Deus, o que Ele quer revelar no seu coração, o que Ele quer falar para você.
porque Ele tem coisas grandes que já foi preparada para cada um de vocês. Amém? Então confia, tenha fé, não perca a esperança. Nós estamos vivendo um momento difícil, sim, mas não devemos perder a fé e a esperança. Enquanto nós estivermos vivos aqui nessa terra, o Senhor vai cuidar de nós. Ele vai nos guiar, vai nos proteger. E se você quer viver o livramento do nosso Deus na sua vida, dependa de Deus, confia em Deus, esteja no esconderijo do Altíssimo, porque a palavra do Senhor é bem clara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você quer ter um descanso tranquilo e seguro? Confia em Deus, descansa em Deus. Amém? Que você nunca vai se arrepender. Pode ter certeza. Aleluia. E o fato de que o maná derreter com o sol e se tornar inútil reforça a lição sobre a necessidade de eu e você confiar e depender de Deus. Olha só, para as necessidades diárias. Aí eu te pergunto nessa manhã: por que você está abatida? Por que você está preocupada, angustiada? Pensando já no amanhã, sendo que o amanhã já pertence ao nosso Deus. Ele já preparou o amanhã para cada um de nós. Então viva o hoje. Amém? Confia. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Eu sei que tudo está difícil, tudo. Tantas coisas ruins acontecendo no nosso meio. Mas não perca a fé, não perca a esperança. Enquanto nós tiver vida, enquanto nós estiver respirando, é porque o nosso Deus continua fazendo milagre, continua nos dando vida e vida em abundância, para que nós possamos levar a mensagem da cruz para outras pessoas. Amém? Aleluia, Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei. Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas, debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que se propaga nas trevas, e nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na sua tenda, na sua casa, na sua família, onde quer que esteja agora. Porque o Senhor dará ordem a teus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leãozinho a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, livrá-lo-ei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração nesta manhã maravilhosa. E eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus.